Glória a Deus. Paz a todos, amém, queridos? Amém. Nessa noite, amados, eu quero justificar. Gostaria de justificar a ausência do pastor, juntamente com a pastora Rose. Eles estão fazendo a última live, a gravação da última live para fazer o vídeo, para a gravação do vídeo, né? E ele mandou justificar aqui. E a pastora, de igual modo, né? Também mandou justificar, né? Então, estou aqui justificando aos irmãos que vocês, às vezes, ficam aí procurando para um lado, para o outro, cadê o pastor, o que aconteceu? Ele está fazendo essa gravação da última live, que é da banda, né? Que ele faz parte da banda lá, né? E também conosco nessa noite tem um casal nos visitando. Está ali o nosso irmão Mateus, que está ali fora, e a nossa irmã Tainá, né? A nossa irmã Tainá. Eu gostaria que a igreja recebesse esse casal com bem-vindo, bem alegre para Jesus, amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais gente. Se gostar, fique com a gente, é só vitória. Glória! Deus abençoe, seja bem-vindo, Tainá. Você só não vai receber abraço porque nós estamos proibidos de abraçar. O Mateus de mesma forma, tá bom? Mas vocês são bem-vindos aqui em nome de Jesus, tá bom? Queridos, sem muita delonga, abra comigo a tua Bíblia no livro de Salmo, de número 51. Já que é para falar aqui de arrependimento, vamos falar de arrependimento nessa noite, né? Já que é para falar de voltar para o Senhor, vamos falar aqui de voltar para o Senhor, tudo bem? No livro do Salmo, de número 51, eu gostaria que todos vocês fizessem menção. A nossa irmã Tainá, se tiver Bíblia aí, abre aí. Pega uma carona aí com a nossa irmã Luzimar. Você só não vai poder pegar carona, Tainá, para ir para o céu. Mas para fazer a leitura na Bíblia, até aqui você ainda pode fazer isso, tudo bem? Para o céu, ou você toma ele à força, ou por outra carona você não vai poder chegar até lá. Tem que ser por a sua própria vontade, para chegar até a Deus, tá bom? Mas enquanto isso, pega uma carona aí com a nossa irmã Luzimar, vai lendo aí, porque Jesus é bom. Nossa irmã também está com Bíblia, ela já comprou logo a espada dela, que ela não é boba nem nada. Ganhou? Isso é benção. Paula, foi você, Paulinha? A nossa irmã Glória é terrivona, ela bota para torar em cima do cão, e eu acho bom esse negócio, né? Hein? Foi a Val? Esse é um povo terrível, bota mesmo para arrebentar com o cão, eu acho bom mesmo. Salmo 51, a irmã já tem familiaridade com a Bíblia, né? Então, abre aí no Salmo 51, vamos fazer a menção da palavra de Deus nessa noite. Diz assim, em outras traduções, tenha misericórdia. E na minha diz, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão da tua misericórdia, apaga minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que será tido por justo no teu falar, puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te compraz, na verdade, no íntimo e no recôndito, me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve.
Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retire o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o teu Espírito voluntário. E então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus de minha salvação. A minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te compraz em sacrifício, do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocausto. Sacrifício agradável a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não desprezará, ó Deus. Faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, e então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e de oferta queimada, e sobre o teu altar se oferecerão novilho. Amém? Louvado seja Deus. Amados e queridos irmãos, nós bem conhecemos a vida e a trajetória desse homem chamado Davi. Davi, ele foi um grande homem na presença de Deus. Ele teve os seus momentos de fraqueza, mas também teve os seus momentos de glória. Na sua infância, Davi foi um homem dedicado aos seus pais, em cuidar das ovelhas, em cuidar da sua obrigação, a qual seu pai, então, ordenaram a Davi a cuidar. E Davi, então, agora já crescendo no campo, ele defende as ovelhas do seu pai com unhas e dentes, a ponto da palavra de Deus dizer que ele rasga ao meio o leão, porque ia atacar a ovelha do seu pai. Davi, então, agora já em tenra idade, já adolescente, ele então sai para levar comida para os seus irmãos, aonde estava Israel, travando uma grande guerra com os filisteus. E quando Davi chega próximo do arraial, que estava Israel, o rei de Israel, Davi então houve uma grande afronta contra o seu Deus e também contra os seus irmãos e amigos que ali estavam. Davi, ele então se levanta contra aquele gigante chamado Golias e mata aquele gigante, assumindo então ali um posto de qual ninguém ali que estava, assumiram com medo daquele gigante. Davi então, ele passa agora a buscar a presença de Deus. Davi então, no capítulo 17, ele mata esse gigante. Já no capítulo 18, ele cria um grande laço, de 1 Samuel, ele cria um grande laço com Jonatas, seu amigo, um grande amigo ali que ele tinha, que andava com ele, que ele compartilhava as suas dificuldades, os seus problemas, o que ele estava passando, e Jonatas estava ali pronto para ouvir Davi falar as suas lamúrias com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Já no capítulo 22, Davi ele foge do rei Saul, como Deus então tinha ordenado. E a fuga de Davi aqui, irmãos, era sem causa
e sem motivo que ele estava fugindo do rei, porque o rei queria, de toda maneira, acabar com a vida daquele homem, destruir com Davi, porque Davi, então, era mais visto no arraial do que o próprio rei. Pelos feitos de Davi, ele era mais conhecido ali do que o próprio rei. Ele era mais exaltado ali do que o próprio rei. E isso criou no rei Saul uma grande ira. E ele começa então, irmão, a perseguir a Davi. E sem causa e sem motivo algum. Já no capítulo 23, ele ainda continua seguindo Davi, já no deserto, louvado seja o nome santo do Senhor, de Zipe. Ele começa então a seguir a Davi ali, para destruir, para acabar com Davi. No capítulo 24 de 1 Samuel, nós estamos falando aqui de 1 Samuel, louvado seja Deus, Deus entrega o mesmo rei Saul nas mãos de Davi para que ele mate o rei, dizendo: olha, está aí nas tuas mãos, faça o que bem proceder diante de ti. Mas Davi, então, ele teme a Deus e não tira a vida do rei, Carlos. E ele poupa a vida daquele rei, cortando ali somente a orla das suas vestes, e vai embora. E ele continua a seguir, a perseguir a Davi, sem causa alguma. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo de número 26, outra vez Deus então entrega mais uma vez aquele rei à mão de Davi. E Davi novamente poupa a vida daquele rei. Nós estamos falando aqui desse homem chamado Davi, das suas trajetórias, das suas conquistas, das suas glórias que ele conseguiram. No capítulo de número 30, de 1 Samuel, nós vemos lá que Davi, ele sai em perseguição aos amalequitas, porque, Vicente, Davi saiu para a guerra, e os amalequitas fez um aproveito quando Davi não estava no arraial, e tomou as mulheres, filhos e empregados de Davi. E não somente o de Davi, mas também de todo o arraial que ali estava, e levou em cativo. Davi, então, quando volta da guerra, ele recebe a notícia de que todos foram levados a cativo. E Davi, então, sai em perseguição aos amalequitas. E a Bíblia diz que ele encontra um desses homens. E quando ele encontra um desses homens, esse homem estava debilitado, já não tinha mais uma saúde perfeita. E Davi ali, ao invés de matar aquele homem, acabar com a vida daquele homem, Davi então preserva mais uma vez, irmã Roseli, a vida daquele homem, leva ele para o arraial e ordena que dê a ele pão e água para aquele homem. Após aquele homem estar restabelecido novamente, Davi agora pega aquele moço, conversa com ele e fala para ele: me diz aonde está o filisteu acampado. E ele diz para Davi, e Davi então vai até o arraial do filisteu, e ali acaba com aquele povo. Já no capítulo de número 6 do 2 Samuel, nós entendemos aqui que Davi traz a arca de Deus que foi levado pelos filisteus, e agora ele traz para Jerusalém novamente. E nessa trajetória da sua trazida da arca para Jerusalém, a sua mulher, Mical, ela zomba, ela hostiliza Davi, ela começa a zombar de Davi, porque Davi, ele vem de lá para cá com alegria no coração. A Bíblia diz que ele vinha dançando e salmodiando diante de Deus. E quando ela olha para aquela cena, ela diz que Davi se portava como uma criança, como uma pessoa débil, que não estava fazendo o que agradava ao Senhor. Mas Davi não dá atenção para essa mulher.
Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo de número 8, Davi, ele é vencedor de grande nação. Ele destrói as nações, toda aquela a qual Deus autorizou ele ir, Márcia, e ele foi contra essas nações e destruiu todas elas. Olha bem de quem nós estamos falando: de um homem chamado Davi, homem vitorioso na presença de Deus. No capítulo de número 10, ele derrota os amonitas, ele derrota também os sírios que estavam ali na guerra, quando estava no tempo de guerra, que o povo fizeram guerra contra os reis, todos os reis que tiveram ali, ou que estavam ali, e contra Davi vieram os amonitas e os sírios contra ele. Davi então derrota mais uma vez esse exército desses homens. Agora, muito bem, Davi, sabendo que ele é um grande vencedor, ele então prefere, ou procura agora, Márcia, querer tirar uma férias, descansar, ficar tranquilo, sossegado, sem que ninguém então o perturbe o seu juízo. No capítulo 11, nós começamos a ler então o que nós acabamos de ler. A desgraça, a derrota, a infelicidade de Davi por querer ter uma vida sossegada, uma vida de tranquilidade e de sossego. No capítulo 11 de 2 Samuel, nós entendemos lá que Davi, ele estava no seu palácio, tranquilo, regalado, tomando as suas precauções, ou procurando se divertir por um período de guerra muito extenso. Ele então não vai na guerra, ele fica no palácio, Vicente, que já era contra a norma isso, porque na época de guerra, nenhum dos reis poderia ficar no palácio, porque dava-se a impressão de que aquele rei era covarde, ele não poderia lutar, mas ele fica no palácio, ele não vai para o palácio, e ele dá ordem a Urias para que saia na direção, na frente do seu exército, e Joabe como comandante do exército para guerrear contra o povo. E logo que Davi está no palácio, nas suas regaladas mansão, no seu sossego, nos dias de tranquilidade, a Bíblia diz que ele olha ao lado do palácio e ele enxerga quem? Uma mulher chamada Betseba. E ele então se engraça por essa mulher. Ele então ordena que alguém vá até aquela mulher e mande trazer. Ele mandou trazer até o palácio. E quando ela vem até o palácio, ele se deita com essa mulher. Ele toma essa mulher para si, ele se deita com ela, e agora ela se encontra padejada ou grávida desse homem chamado Davi. E agora, o que fazer quando não há o que se fazer? O que fazer numa situação como essa que Davi se encontra? Para que nada viesse recair sobre ele, ele então teve uma ideia diabólica, uma ideia satânica, Carlos. E ele então propõe em mandar chamar Urias, que não podia se fazer isso. Ele era o comandante, ele estava na frente, ele era o homem de frente de guerra. Ele estava ali lutando para defender o reinado de Davi. E ele manda chamar Urias, e manda fazer um banquete, e ele ali se satisfaz com Urias. E logo após o banquete, ele ordena que Urias vá para a casa dele e deite-se com a sua mulher. Por quê? Fazendo assim, Vicente, a culpa não é minha, o filho não é meu. Urias deitou com ela, então o filho é dele. Mas Davi, ele teve essa bela intenção de querer enganar o homem, querer enganar a população, querer enganar a nação. Mas ele se esqueceu que ele não estava somente diante da população,
diante da nação, diante do povo, ele se esqueceu que ele estava diante de um Deus que tudo vê e tudo enxerga. Davi, então, tenta de toda maneira a esconder o seu erro, a querer colocar aquilo debaixo do tapete. E toda vez que Davi, então, queria esconder o seu erro, Deus vinha de lá para cá e descobria, abria o leque na cara de Davi, mostrando para ele que o que ele fez não estava certo. Davi, então, se vê agora acuado, porque ele, como rei, não poderia praticar o que ele praticou. E para ele ficar livre da sua condenação, irmã Roseli, ele, então, libera Urias para ir para a guerra. Mas ele libera com uma ordem, com uma sentença de morte, dizendo: olha, coloca Joabe, Urias, na frente da batalha, da guerra, porque certamente vindo os inimigos, ele será então o primeiro a ser morto. E estando então Urias morto, eu estou tranquilo, nada mais vai me condenar, não tem mais quem possa me condenar, não tem mais quem possa falar contra o meu pecado. Mas Deus, ele é conhecedor de todas as coisas. E ele então ordena ao profeta Natã e diz: Natã, vai até a casa de Davi, e lá tu fala o que eu ordenar. E Davi então recebe uma dura repreensão desse profeta. A momento ele queria logo se justificar, queria ser o bonzinho, queria ser o cara. E ele, quando recebe essa notícia, ele diz: não, me fala quem é esse homem, porque esse homem é merecedor de morte. E Natã olha para ele e diz: esse homem é tu, Davi, porque Deus manda te dizer que esse homem é você. Muito bem, queridos. Passado-se um tempo, Davi, ele está vivendo com esse tormento, esse peso sobre a sua consciência. Ele, além de tomar a mulher do melhor amigo dele, chamado Urias, ele agora então manda matar Urias. Ele, além de praticar o pecado do adultério, ele agora então manda matar, para que encarrete sobre ele mais um pecado, que é o suicídio, ou o homicídio. E ele então ordena que mande matar Urias. E Urias morre. Mas morre Urias. Betseba está do seu lado, mas Deus está vivo, olhando para aquele homem e vendo a situação dele. Muito bem, Deus então agora dá uma ordem dizendo que sobre Davi, ou sobre a casa de Davi, as mãos de Deus, irmã Roseli, estaria ali, e jamais tiraria a mão dele, enquanto Davi não pagasse pelo pecado que ele cometeu. Ele então, passando por toda essa situação, tendo sua casa destruída, seus filhos entrando em pecado que desagradava a Israel, em incesto, ele agora começa a lembrar no seu palácio, ele começa então a ver que não havia outra saída senão a se humilhar, a se justificar, a colocar, irmã, a sua responsabilidade dentro de si própria e colocar Deus como santo e como rei, o Todo-Poderoso, que não poderia ser levado aonde foi o pecado dele. Pois bem, e ele então escreve esse salmo dizendo, primeira coisa que ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. No capítulo 1, nós vamos entender isso. Ou no versículo 1, nós vamos entender isso. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Quando nós entendemos que nós somos pecador,
falho, que nós somos dependentes de Deus, Carlos, para sobreviver, quando nós entendemos que ferir a santidade de Deus levará nós à condenação, nós então logo reconhece a nossa pequenez, o nosso medo, a nossa fragilidade, e nós corremos para os pés do nosso Deus. E começamos então a suplicar, a falar, a conversar com Deus, a mostrar que Deus nunca teve errado e nós sempre foi o errado na história, e não Deus. E ele começa como fosse um pedido de socorro aqui para Deus. Ele começa a implorando a Deus a misericórdia de Deus, para ele não ser consumido, para ele não ser destruído. E ele começa dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, ou bondade, ou misericórdia, ou compaixão. Compadece-te de mim, tenha misericórdia de mim. Olha para mim, veja bem, eu pequei, eu errei, eu fiz tudo o que desagradou aos teus olhos, mas eu estou aqui te implorando uma segunda chance, uma oportunidade de me redimir daquilo que eu fiz. Você sabe por que muitos cristãos hoje estão longe de Deus? Sabe por que muitos pastores perderam seus rebanhos? Sabe por que muitos crentes hoje não querem mais saber de ir para a igreja? Porque não tem a humildade de reconhecer que ele pecou diante de Deus, e que ele é miserável, carente da graça de Deus, da compaixão do Senhor. Ele não reconhece isso. Ele bate no peito com arrogância, com a prepotência, e diz: não, eu não fiz nada de errado. E ele quer justificar, como muitos que eu conheci querendo justificar nessa mesma mensagem que nós estamos lendo. Davi pecou, Deus perdoou, então eu posso pecar também. É engraçado, Vicente, que pecar ele pode. Pagar o preço que Davi pagou, ninguém quer pagar. Ninguém quer pagar. Mas pecar, eu vou, não tem problema, eu posso. Davi pecou, eu também peco. Deus perdoou Davi, Deus também me perdoa. Mas o preço que Davi pagou, ninguém quer pagar. E Davi, então, aqui ele reconhece a sua pequenez, a sua fragilidade. Ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, Deus, se compadece de mim, senão eu estou ferrado. Eu vou ser condenado à morte diretamente para o inferno, não tem para onde correr. E Deus então, e aí ele começa falando com Deus no versículo 2: lava-me completamente das minhas iniquidades e purifica o meu pecado. Engraçado, Vicente, que em todo momento aqui Davi sempre ele se põe como um pecador, como um homem falho, que errou. Há momento algum aqui, Márcia, nós vemos Davi querendo se engrandecer, colocando culpa de Betseba porque saiu com uma mini saia, ou porque saiu com um short pequenininho na rua, ou porque ela estava com decote chamando a atenção. Em momento algum aqui, nós vemos Davi dizendo que as mulheres que ele tinha no palácio não supriam a necessidade dele na cama. Ele reconhece que ele pecou contra Deus. E ele diz: lava-me completamente das minhas iniquidades e purifica os meus pecados. Aí no versículo 3 ele começa dizendo tudo o que ele fez. E no dizer, ele começa dizendo assim: pois eu conheço. Ele não está atribuindo aqui a ninguém, ele está dizendo, Vicente, ele conhece. Ele sabe, irmã Roseli. Eu conheço
as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Nunca longe de mim, sempre diante de mim, irmão. Ele conhece. Quando a gente para e começa a olhar a nossa vida pregressa lá atrás, uma vida de pecado, uma vida de transgressões, uma vida de erro, e nós então quer permanecer nessa vida, Deus então vira as costas para nós. O rosto do Senhor, a palavra de Deus diz que o rosto de Deus, Ele vira o rosto contra essas pessoas. Mas quando nós se põe no lugar de Davi, porque nenhum de nós aqui estamos livres de pecar, nenhum de nós aqui estamos livres de cometer, irmã Glória, essas transgressões. Todos nós estamos sujeitos. Mas quando nós reconhecemos as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas pequenez aqui diante de Deus, o Senhor então se agrada de nós. Ele olha com olhar de misericórdia. Ele compadece de nós. Ele tem misericórdia de nós. Nós entendemos isso? No versículo 4, quando Davi diz: pequei contra ti somente fiz, e fiz o que é mal perante aos teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar. Ele está dizendo aqui, olha, pequei contra Urias, pequei contra Betseba, pequei contra a nação de Israel, pequei contra o meu povo, que eu lidero, os meus exércitos, o meu soldado, e principalmente contra ti, Deus, somente eu pequei contra ti. Não tem como se justificar diante de Deus. Ou nós reconhecemos os nossos pecados, as nossas transgressões, ou não tem justificativa. Não adianta eu e você desembolsar milhões e colocar no gasofilaço achando que nós vamos comprar a santidade de Deus ou o perdão de Deus com valor financeiro. Não adianta nós darmos a nossa casa para Deus, querendo comprar Deus, que nós